Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e tenho aqui mais uma dica de amigo para você, uma dica muito especial, uma dica que vai recuar muito tempo na nossa história, principalmente aqui do Ocidente. Então nós vamos falar da tragédia grega, tá? E vamos falar de uma tragédia que é uma das, acho que é a mais antiga que nós temos encontrada, a mais antiga do mais antigo dos trágicos gregos, que é o Ésquilo. Então vamos falar aqui de uma peça chamada As Suplicantes. Algumas notinhas rápidas sobre a tragédia grega. Normalmente elas eram encenadas nos festivais, né, da cidade, em homenagem aos deuses, e tinha uma competição, né, entre os autores que apresentavam normalmente um esquema que era a tragédia em 3 partes, né? Então, veja, desde aí já tem aquela história de um arco em 3 partes, e uma quarta que seria uma comédia, né, alguma forma relacionada com as 3 primeiras da tragédia. E a maioria das peças gregas que nós temos são isoladas, né? Você não tem as 3 partes. A única exceção acredito, se eu não me engano, é a do Édipo. Então, a Suplicante, a gente não sabe exatamente se ela é a primeira ou é a segunda. Eu acho que a maioria das correntes acha que é a segunda peça. Então, o que é uma tragédia, né? Tem vários teóricos que colocam e explicam a tragédia, mas uma das explicações, e que vai ter muito a ver com essa peça, é a feita por Eric Voegelin no livro que ele fala sobre o segundo livro do Ordem Histórica, que vai falar justamente sobre o mundo da polis, né, o mundo da polis grega. Ele vai dizer que a tragédia tinha como seu centro a decisão que leva à ação. Então, na mitologia, os homens são joguetes dos deuses, né? Então, as decisões já estão pré-determinadas. E a tragédia grega é um começo de uma mudança disso, que vai culminar ali nos filósofos místicos Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão estabelecer a soberania da alma. E a tragédia começava esse movimento de romper com o mito, romper com os deuses e botar no indivíduo o poder da decisão. Então, o que acontece nessa peça? Um rei chamado Danaus, né, lá de algum lugar do Oriente Médio, ele perde uma guerra com um primo dele chamado Egito, e pelas leis daquela sociedade, o vencedor tinha direito que seus filhos casassem com as filhas do vencido, alguma coisa assim. Então o Danaus tinha 50 filhas, e Egito tinha 50 filhos, então os 50 filhos dele iam desposar 50 filhas, só que elas não queriam, porque eles eram muito violentos, e com isso ele pega e foge, né, para Argos, uma das polis gregas, baseado no fato de eles terem um antecessor em comum, que é o Íon. Então, de certa forma, ele também estaria protegido pelas leis dos deuses gregos, até porque o Íon era filho de Apolo, uma outra história também. Então, baseado nisso, ele vai parar lá em Argos e suplicam, né, daí as suplicantes, né, o Danaus suplica ao rei Pelasgo que dê asilo a eles. E Pelasgo fica numa situação muito difícil, porque pela lei, o Egito estaria coberto pela lei. E até acho que a lei de Argos era nesse sentido também. Então, ele deveria realmente que as filhas casassem com eles. Só que, por outro lado, sabendo quem eram os outros 50, né, então essas coisas são simbólicas, esses números são simbólicos, as tragédias gregas retrabalhavam mitos, etc. Por outro lado, seria uma grande justiça elas casarem com esse pessoal violento e tal, e elas teriam apelado até à proteção da deusa Hera, Tétis e etc. Então ele ficou meio que entre a lei humana e a lei dos deuses, o que ele faria, né, nesse caso, né? E aqui vem assim, a questão da transformação. Os deuses não estão ali para ele apelar. Eles não vão dar a resposta para ele. Na mitologia, os gregos diziam que ele tem que fazer. Aparecia em sonho, aparecia, mas ele não tem. Ele tem que decidir e não tem os deuses para apelar. Então veja a mudança da situação do espírito. Então ele procura decidir de acordo com a justiça, né? Que é a dike grega. Então tem algumas diferenças, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Dike como justiça. E onde está a fonte da justiça? Aí é que está essa diferença que a tragédia começou a marcar, junto com os pré-filósofos, os antigos filósofos também, que está na própria alma, está dentro do indivíduo. Então, o Pelasgo precisa entrar em si mesmo, né,
buscar no fundo do seu ser uma decisão que fosse justa. E é essa a história da peça. Ao mesmo tempo que as suplicantes estão pedindo que ele dê asilo, ele diz, calma, eu preciso decidir. E para piorar a situação, ela diz que vão se matar se ele não conceder o asilo. Então não conceder o asilo seria ter a responsabilidade pela vida daquelas pessoas. E o Pelasgos decide, né, por conceder o asilo, então, e resolve, aí entra um outro fator, né, grande nessas tragédias, que é o peitos, a persuasão. Então Pelasgos tem que convencer os seus concidadãos de que eles deveriam fazer isso, porque eles estariam assumindo um grande risco. Eles dando asilo, estariam provocando a ira de Egito, e eles todos poderiam ser atacados e enfrentar um inimigo extremamente violento. E na primeira vez que ele tenta consultar a população, eles falam, não, você é nosso representante, você escolhe, você decide, não sei o quê. E o Pelasgo, não. Esse tipo de decisão, eu não tenho representação para isso. As consequências serão de todos nós. Então, eu quero que vocês se manifestem. E a peça vai cair nesse sentido dele convencer os seus cidadãos a fazer o que ele achava justo, mesmo que com isso eles assumissem enormes riscos, quando de repente a solução mais cômoda seria, fecha, vocês se viram, o problema de vocês. Então a questão da responsabilidade é um dos temas profundos que estão ali. Então, em conclusão, por que eu quis falar dessa peça? Por causa da atualidade dela. Tá? Então, nós costumamos pensar nessas obras de ficção, pelo menos essas tragédias gregas, esses mitos envolvendo os deuses, como mentiras. E está muito longe da verdade. O mito, na verdade, ele traz para a gente verdades que estão compactas ainda, que estão misturadas com muitos ingredientes que depois a gente tem que diferenciar, separar a parte verdadeira dali. Então ele traz verdades sobre a natureza humana. E a grande questão das suplicantes é até onde você está disposto a ser justo, sabendo que você está assumindo um risco profundo em relação a isso. E a atualidade disso está na crise dos refugiados na Europa. Então veja bem, você tem os refugiados que estão fugindo de uma zona de guerra, que podem até ser perseguidos, querendo entrar na Europa, mas a Europa, ao abrir espaço para eles, pode estar atraindo a ira dos terroristas que vão lá dentro provocar atos de terrorismo. Ou então trazendo grande desordem para dentro do reino. Acho que ninguém tem muita dúvida da justiça que existe em você receber esses refugiados. Mas até que ponto um governante tem direito a impor ao seu povo esse risco sem consultá-lo? E na democracia moderna, onde é que se consulta o povo? É no parlamento. E uma coisa que me chamou a atenção, principalmente nos atentados de Paris no final do ano passado, é que as decisões estão sendo tomadas pelos primeiros ministros e presidentes sem consulta ao parlamento. Então, não, eu sou o representante eleito, eu tenho toda a deliberação para tomar a decisão. E a decisão é essa e o povo, quem mandou votar, agora aguenta. Né? Então veja que lá, milênios, né, há 2.500 anos atrás, o Ésquilo botou que o governante tinha que persuadir o povo de que aquilo deveria ser feito mesmo com sacrifício. E a pergunta que fica é, estamos fazendo isso hoje? Né? Como é que está essa questão? Então, apresento para vocês essa peça de Ésquilo, As Suplicantes. Espero que vocês gostem. Fácil de ler, vocês vão ler numa tarde, numa manhã. Tá? E, como sempre, se você gostou do vídeo, dê por favor o seu concorde aí. Coloque aí o seu comentário, clique no gostei. Isso é muito importante para a gente. E fica essa dica cultural de hoje. E tenham todos um grande dia. Muito obrigado.